Abram suas Bíblias, por gentileza, para o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E nós faremos essa segunda parte, que nós iniciamos na quarta-feira passada, falando sobre a hipocrisia. E hoje nós vamos fazer, então, a nossa segunda parte. Se você pode, coloque-se em pé, por gentileza. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. Do verso 1 ao verso 12. A palavra de Deus nos diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio, termos a Tua palavra em nossas mãos, poder ler, poder compreendê-la na direção do Teu Espírito Santo. Precisamos compreender a segunda parte deste tema que estamos tratando sobre a hipocrisia, e agora é a cura. Ó Deus, cura a nossa alma, que a nossa alma não chegue ao estado deplorável da hipocrisia, livra-nos disso. Nós queremos servir ao Senhor de maneira genuína, de maneira verdadeira e sincera. Expõe, Senhor Deus, o nosso coração diante de nós mesmos, para que enxerguemos as vergonhas da nossa relação com o Senhor, para que possamos nos postar de maneira digna, que exalta o Teu nome, da maneira digna do resgate que foi pago por nossa alma. E é no nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Pode se assentar. Nós estamos falando sobre hipocrisia porque o contexto que nós vimos é que Jesus tinha alertado e lançado em rosto os fariseus e os escribas a respeito de sua hipocrisia. E agora, nesse texto do capítulo 12, nós estamos vendo Jesus alertando os seus discípulos a respeito da hipocrisia. Ele vai abordar a questão da natureza da hipocrisia, como nós mencionamos, é como um fermento, é como o levedo na massa. O levedo em proporção à massa é muito pequena, mas em pouco tempo ela toma toda a massa. A hipocrisia é assim. Começamos a fingir isso e aquilo, e logo toda a nossa vida está tomada pela hipocrisia. Nós vimos que a hipocrisia é tola e fútil, porque não tem como nos esconder. Nada pode ficar escondido. Nós vimos aqui do verso 2 e verso 3 que tudo será revelado. Chegará um momento onde Deus tirará a pedra. Lembra da ilustração que eu usei? Quando tiramos uma pedra, os insetos noturnos, eles procuram se esconder da luz, eles não gostam da luz. Chegará um momento que Deus tirará a pedra, e então nós não teremos para onde correr, porque a luz de Cristo revela
todas as coisas. Nós vemos o que causa a hipocrisia. O que causa a hipocrisia é o temor dos homens. É temermos mais as pessoas do que o próprio Deus. É andarmos de acordo com o que a pessoa quer ver e ouvir de nós. E isso traz um tremendo prejuízo na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. Gosto de uma frase de Lloyd Jones, no seu Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: o homem é aquilo que ele é, sozinho no seu secreto. É ali que está você, é o que você é, com os seus pensamentos, com suas intenções. Ali Deus revela quem somos. Em público procuramos nos disfarçar, em público procuramos dizer coisas agradáveis, mas no secreto é algo extremamente perigoso. Um puritano chamado Watson, ele disse com muita sabedoria: é possível ser um cristão na igreja, um ímpio no trabalho e um demônio no lar. E isso revela a capacidade que o crente tem de dissimular com suas posturas, suas palavras, suas orações, seus gestos cristãos, e isso pode enganar os nossos semelhantes, mas o Deus soberano não tem como enganar. E isso tudo porque nós temos medo das pessoas. E eu recomendei aquele livro, se os irmãos puderem ler, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. O que Deus traz para a solução do nosso coração, para resolver esse medo, é compreendermos que o nosso Deus se importa conosco. Nós temos um valor, e todas as coisas que ocorrem conosco, nada foge do controle dele. Ele vai citar aqui os pardais, ou os passarinhos mais simples, mais baratinhos. Então você poderia comprar aqui 5 pardais por R$3. Nós usamos uma referência aqui, 5 pardais por R$3. Poderia até ser menos, né? E Jesus vai dizer: vocês valem muito mais do que passarinhos. E ele vai então corroborar isso com uma expressão muito forte, dizendo: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então não temam quem pode matar o corpo, tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma onde? No inferno. Então nós vamos agora, de maneira simples, e concluir essa parte, a cura da hipocrisia. Como Jesus ele continua o seu argumento do verso 8 ao verso 12. Leia comigo do verso 8 ao verso 12. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados e às potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Bom, primeiro nós precisamos resolver uma questão aqui com relação ao Espírito Santo. Se existe uma doutrina muito violada nos dias de hoje, é a pneumatologia, que é o termo técnico aqui usado na teologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Vamos ver primeiro que o texto não está dizendo, que uma ala evangélica, ele defende essa ideia. Aqui, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Existe uma ala evangélica que diz que o pastor, ou o obreiro, ou o missionário não precisa estudar a Bíblia. Ele sobe no púlpito e o Espírito Santo lhe dá na hora o que ele precisa falar. Bom, não é isso que o texto está nos dizendo. O texto não diz respeito à exposição bíblica. O texto não diz respeito à pregação. O pastor, o ministro, o obreiro precisa sim se debruçar sobre as Escrituras. Há uma espiritualização. Quando a pessoa não gosta muito da questão do estudo,
ele espiritualiza, ele tem que depender do Espírito. Tudo bem, depender do Espírito. Quando a gente vai para João, capítulo 16, o próprio Jesus vai dizer que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho o quê? Dito. Eles foram ensinados. O Espírito Santo só pode nos fazer lembrar aquilo que nós possuímos, o bom depósito que nós recebemos e que nós nos aplicamos à compreensão, que nós buscamos compreender, que nos debruçamos sobre o texto, cavocamos o texto, lemos o texto, repetimos o texto e transmitimos o significado do que o texto está dizendo. Então, pode haver momentos onde o Espírito Santo pode dirigir uma pessoa num sermão. Sim, lógico que pode, mas não pode ser o comum, porque o comum é a aplicação dos estudos. Quando nós vamos, por exemplo, para os requisitos pastorais, meus irmãos, um dos requisitos importantes é apto para ensinar. Quando a gente vai para Paulo, aconselhando a Timóteo, ele diz: persiste nos mandamentos, leia-os, mantenha-te ocupado neles. A ênfase na meditação das Escrituras é importante. Lógico que se a pessoa for na eloquência do que leu, do que pesquisou, sem estar na dependência do Espírito Santo, é terrível. Isso é tão nocivo quanto. Então, nós podemos compreender que a soma das duas coisas, o apóstolo Paulo mesmo, perto de morrer, ele vai dizer, no final da sua carta, salvo me engano, Timóteo, ele vai dizer assim: passa em Troade e traz a minha capa, e traz também os pergaminhos ou os livros, mas principalmente o pergaminho. E eu vi um pregador dizendo uma vez que Paulo estava morrendo, mas estava querendo estudar ainda, né? Ele se sentia na responsabilidade da meditação. Bom, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo quando as pessoas, os filhos de Deus, os servos do Senhor naquele contexto, fossem conduzidos, o verso 11 nos dá isso, às sinagogas, aos magistrados, às potestades. Ele diz: não fiquem preocupados com o que vocês vão falar diante das autoridades. E ali não era só pregar, ali era negar o que eles queriam. Era dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ali então eles seriam dirigidos pelo Espírito Santo. Entendido isso, meus irmãos, a cura, o que nós vemos do verso 8 em diante, a cura para o coração é fazermos a pergunta para nós mesmos: o que nós preferimos? Ser reconhecido pelos homens ou por Deus? É importante nós olharmos para o texto e vai nos dizer que aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Interessante que o contexto da igreja primitiva, se identificar com Cristo significava morte, totalmente do contexto evangélico dos dias de hoje. Então tem pessoas sim que se identifica com o nome de Cristo, se identifica com o título evangélico ou cristão, sim, se identifica, mas negam a Cristo e a Deus com suas atitudes. Nós vamos ver que aqui não é uma negação verbal, mas é uma negação com a própria vida, porque havia pessoas no contexto de perseguição de igreja que se disfarçavam de não cristãos para não serem perseguidos. Isso era muito triste. Aconteceu isso. Por exemplo, antes da conversão de Constantino, em 312, anos antes, aconteceu a terrível perseguição de Décio. Ele vai deflagrar uma perseguição tão intensa contra os cristãos, que nunca foi derramado tanto sangue dos cristãos pelo Império Romano como no contexto de Décio.
Ele torturava os cristãos. Era algo terrível. Então, muitos cristãos naquele contexto negaram a Cristo. E a história conta que muitos retornaram depois. Porque Décio vai lançar uma flâmula, uma cédula chamada libellus. Ou seja, se você negar a Cristo, você recebe o libellus e você não vai ser perseguido pelo Império Romano. Ou seja, você não vai ser lançado na arena dos leões e dos tigres. Você não vai ser queimado, você não vai ser fritado, né? John Fox, um historiador que ele conta a história dos mártires, ele narra muitos cristãos sendo colocado em panelas de óleo fervendo, mas não era lançados lá dentro. Eles içavam os crentes, ferviam esse tacho de óleo e ia soltando a pessoa aos poucos, começando pelos pés, ia mergulhando as pessoas ao pouco, a pessoa ia fritando aos poucos naquele óleo extremamente quente. Então, aquilo causava pavor nos cristãos. Muitos deram, sim, o pescoço, a cabeça, e enfrentaram a morte. Mas muitos cristãos, com medo, muitos até compraram o libellus, para não negar. E muitos cristãos negaram, sim. E, graças a Deus, depois quando Constantino, em 312, ele vai se cristianizar o Império Romano, ele vai proteger os cristãos. Aí muitos querem voltar em arrependimento. Aí vai ter um conflito, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas vai ter um conflito aqui que a igreja não quer receber os chamados traidores. Mas muitos se arrependeram de fato, porque tiveram medo da morte. Então, o encorajamento aqui que nós temos no versículo 8 e versículo 9, a questão do o próprio filho confessando os filhos de Deus diante do Pai e diante dos anjos do Pai, estimula a confissão de Cristo diante dos homens, e isso em qualquer situação. Não importa se a minha cabeça vai ser agora cortada no tronco, não importa. Deus é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador, e eu não nego. Não era questão de pregação aqui o que nós estamos vendo, era uma perseguição intensa. Então o verso 10 vai revelar para nós o que traz motivação, consolo, conforto ao povo de Deus em momentos de crise. Quando nos encontrarmos diante de situações difíceis, não penso que vai chegar de novo igual a perseguição da igreja primitiva. Penso que não vamos chegar nisso. Mas muitos cristãos estão sendo provados, muitos jovens na faculdade estão sendo provados diante de professores incrédulos e ateus. E muitos jovens podem se envergonhar diante de doutores, diante de pessoas influentes. Então, isso pode gerar em nós hipocrisia, roda de amigos, familiares. O que vão dizer de nós se falarmos que somos crentes, se falarmos que nossos filhos não podem participar do Halloween ou da festa junina? Os irmãos estão compreendendo ataques de influências e pensamentos de todos os lados, por muito menos do que uma perseguição. Crentes podem estar vivendo uma vida hipócrita. É sério isso. Então, o verso 10, Jesus vai revelar o Espírito Santo, diz assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Primeiro, Jesus vai trazer aqui a questão da blasfêmia com o Espírito Santo, que é tratado no capítulo 11, veja comigo, do capítulo 11, verso 14 e verso 15. Capítulo 11, versos 14 e 15. Diz assim: e estava ele expulsando um demônio, qual era mudo, e aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou,
e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu. O que eles estão dizendo aqui? Que Jesus está expulsando o demônio pelo próprio Satanás. Jesus está usando o poder de Satanás para expulsar os demônios. E no caso aqui, o nome é Belzebu, príncipe dos demônios. Meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a atribuição da obra do Espírito Santo ao inimigo, ao diabo. E isso revela um coração que nega completamente a autoridade do Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, muitas vezes o que nós temos são igrejas dando ênfase ao Espírito Santo, dentro do contexto de glossolalia, por exemplo, línguas, dons de cura, mas esquecem e pouco enfatiza as grandes obras do Espírito Santo, que uma delas é realizar o maior dos milagres no coração humano, é levar um pecador endurecido pelo pecado a se prostrar diante do Salvador, reconhecendo como o Messias, aquele enviado por Deus. Meus irmãos, se não for uma ação do Espírito Santo, nenhum homem, por mais capaz, por mais inteligente, por mais que ele tenha compreendido as doutrinas sagradas da salvação, se o Espírito Santo não lhe soprar vida, ele nega até o fim. Não tem como. Então, se a blasfêmia contra o Espírito Santo, e Jesus está colocando nesse contexto, é interessante aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo revela um coração tão endurecido contra Deus, que ele diz assim: essa obra aí é do diabo. E a sentença bíblica é uma só: não há perdão para isso. Não é porque Deus não perdoa e não tem condições de perdoar o pecado, é porque o próprio Deus já rejeitou tal indivíduo. Portanto, a sua ação só pode ser uma: blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma vez eu lembro, eu não sei se foi na nossa reunião de jovens aqui, um jovem perguntou assim: é possível um crente blasfemar contra o Espírito Santo? Uma pergunta interessante, não é? Ele diz: é impossível. Porque se ele é habitado pelo Espírito Santo, é impossível ele blasfemar contra o Espírito Santo. Se ele é ímpio, ele pode ser religioso, como os fariseus e os escribas eram. Ele pode ser um religioso, mas se ele não é habitado pelo Espírito Santo, ele pode sim blasfemar contra o Espírito Santo, mesmo carregando sobre os ombros o nome de uma denominação evangélica. Ele pode sim, né? Então, o que revela, a questão não é a blasfêmia em si, mas o que a blasfêmia está revelando no coração. Um coração totalmente empedernido, frio, contra a ação do nosso Deus. E então, voltando aqui no capítulo 12, ele vai falar sobre o conforto e a direção que o Espírito Santo dá. Vamos ler só o verso 12, porque nós já lemos o 11 duas vezes. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Meus irmãos, essa é a segunda função que as pessoas às vezes dão ênfase em línguas e curas e e dons. É importante, sim. Os dons, os carismas, né? Eles vêm do alto de Deus através do Espírito Santo? Vêm. Mas a ênfase principal nas funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo e conduzir os filhos de Deus com firmeza, consolo, conforto e confronto. Esse é o papel do Espírito Santo. Veja comigo em Romanos,
e nós vamos terminar aqui com algumas ilustrações. Romanos 8, verso 26. Paulo, ele vai incluir o Espírito Santo, irmãos, dentro de um contexto de sofrimento, de gemidos, de dores. O apóstolo Paulo está falando aqui a ardente expectação da criatura. Ele vai dizer no verso 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele vai falar do estrago que o pecado trouxe à raça humana, à natureza, e tudo está gemendo. Então, ele vai incluir o Espírito Santo. Veja do versículo 26 ao 30. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Perceba, ajuda o quê? As nossas fraquezas. Temer aos homens é uma fraqueza? Lógico que é. Ser hipócrita pode ser uma fraqueza na minha vida? Lógico que pode ser. Eu posso ser hipócrita porque eu quero o aplauso humano, porque eu quero o reconhecimento humano. É uma fraqueza, é uma cobiça da minha parte. Então, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, olha só agora os versos seguir, meus irmãos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção de quem? Do meu espírito? Por que não? Porque está com E maiúsculo. Deus sabe a intenção do espírito dele. Às vezes eu faço algumas orações que depois eu digo assim, meu Deus, nem eu entendi o que eu queria. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós diante do Pai. Ou seja, a minha oração, ela chega impecável diante de Deus. É impressionante isso. Nós não sabemos, o texto está dizendo, nós não sabemos como pedir. Então, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por quem? Pelos santos. E sabemos, agora entra o verso, dentro de um contexto maior, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o Espírito Santo de Deus conduz o povo de Deus em passos firmes contra a hipocrisia. Então a nossa oração deve ser: Deus, dirija a minha vida, que as minhas palavras sejam sinceras, que o meu viver seja sincero, honesto e transparente, né? Nós vamos ver Paulo abordando isso na carta aos Efésios, logo depois que ele aborda todas as coisas, ele vai dizer: tirando do meio de vós toda a imundícia, impureza, fingimento, todas as coisas ruins da mente e da prática diária. Pedro também vai dizer isso, deixando todo fingimento, malícia e engano, desejai como meninos novamente nascidos o quê? O leite racional, que é o quê? A palavra de Deus. Meus irmãos, então a cura contra a hipocrisia é temer a Deus e andar no Espírito Santo do Senhor, na dependência dele, na compreensão das Escrituras. Teve um homem chamado Hooper, que foi perseguido e morto pela Maria Tudor, né? E ela foi conhecida como Maria Sanguinária na Inglaterra, isso no período da Reforma Protestante, quando a igreja inglesa
ela se torna anglicana, mas Maria Tudor tinha uma linha mais católica, então ela vai perseguir os puritanos, ela vai perseguir os reformadores dentro da Inglaterra. Acontece um massacre, por isso que muitos vão fugir, por isso que nós vamos ter nos Estados Unidos, por exemplo, a Nova Inglaterra, muitos crentes em navios e fugas constantes dos puritanos chegando nos Estados Unidos, inclusive acontecendo o dia de ação de graças lá nesse contexto. Esse irmão morre torturado. Ele diz assim: eu temo a Deus e por isso não há ninguém mais que eu precise temer. Agora olha o que ele diz no contexto do temor da morte e da perseguição. A vida é doce, a morte é amarga, mas a vida eterna é muito mais doce, e a morte eterna muito mais amarga. Esses irmãos, eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. Temos um outro chamado Thomas Cranmer, eu já comentei, dentro do mesmo contexto, Maria Tudor. Primeiro ele nega, ele escreve uma declaração de negando tudo aquilo que ele havia dito. Ele se arrepende, ele muda. Mesmo assim ele é sentenciado a ser queimado. E quando ele vai ser queimado, ele retira sua mão, ele diz: eu quero, diante de todos os irmãos, porque era público isso, e diante de todas as autoridades, ele diz: eu quero primeiro que a minha mão seja queimada, porque essa mão negou o meu Salvador, o meu Senhor, e tudo o que eu creio a respeito das Escrituras. Ele fez isso para incentivar os crentes a permanecerem firmes na sua fé. E ele então coloca sua mão vai ser queimada, e depois logo o fogo toma todo o seu corpo, e ele vai morrer como um mártir do Senhor ali. Nesse mesmo contexto nós temos John Bunyan, 12 anos preso, com a sua filha cega, mendigando perto da prisão, ele olhando, ele podia ver a sua filha cega, e um detalhe, em todo momento, a porta, o portão da sua cela estava aberta, sem cadeado nenhum. Eles disseram assim: Bunyan, quando você negar o que você prega, você sai daí. Ele ficou 12 anos lá dentro, porque ele diz: eu não posso negar aquilo que eu creio das Escrituras. Tem coragem para isso? A cura da hipocrisia. Deixe-me concluir com a leitura do irmão Pink. Vale a pena, meus irmãos, porque nós pensamos que obediência, ela são coisas superficiais. Nós não nos damos conta do que de fato é obediência. Obediência é John Bunyan ficar 12 anos preso. Obediência são esses irmãos que entregaram suas vidas por amor a Cristo. E nós nos envergonhamos por bem menos. Pink vai dizer o seguinte: todos os crentes professos são unânimes quanto ao fato de que aqueles que trazem o nome de Cristo têm o dever de honrá-lo e glorificá-lo neste mundo. Todavia, há uma imensa gama de opiniões sobre como isso deve ser feito e o que Deus exige realmente de nós. Muitos, olha, preste atenção nessa parte, supõem que honrar a Cristo significa apenas unir-se a uma igreja, participar de suas várias atividades e dar-lhe apoio. Outros imaginam que honrar a Cristo significa falar sobre Ele aos outros, ocupando-se diligentemente na obra de evangelização pessoal. Outros parecem achar que honrar a Cristo significa pouco mais do que fazer contribuições financeiras liberais em favor da causa de Cristo. Aí ele conclui: poucos são realmente os que percebem que Cristo só é honrado quando vivemos uma vida de santidade e dignidade para Ele, em sujeição à sua vontade revelada. Ele diz: poucos são os que acreditam de fato na palavra que diz: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender
melhor do que a gordura de carneiros. A hipocrisia tem cura. Eu e você podemos deixar de ser hipócritas quando nós temermos a Deus e obedecermos às Escrituras na dependência do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Querido Deus, muito obrigado. Tua palavra é maravilhosa. As Escrituras nós reconhecemos como viva e eficaz. Nós dependemos dela, nós dependemos do Teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos coragem para enfrentar os desafios intelectuais, emocionais, físicos, materiais que este mundo nos impõe e que nunca venhamos a recuar, porque o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, mas naqueles que perseveram, porque o justo viverá da fé. Permita-nos, ó Senhor, prosseguir firmes em passos firmes até a volta do nosso Salvador. Que pessoas possam não só ouvir Cristo de nós, mas ver Cristo em nós. É no nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito bem.